Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Eu sempre faço isso quando eu vou falar com as pessoas na vida real, aí eu faço aqui também. Não sei por quê. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que tem feito com que muitos jovens, principalmente jovens meninas, fiquem muito preocupadas e ansiosas, que é sobre esperar no Senhor e o futuro relacionamento delas. Eu não tenho propriedade para falar sobre o relacionamento em si, porque nunca, né? Nunca me relacionei de forma romântica assim, mas eu tenho propriedade um pouco para falar sobre como evoluir nos relacionamentos interpessoais e como guardar o seu coração. Porque, pelo menos um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Porque eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade, de vez em quando, de saber um pouco como dosar a conversa com outra pessoa. Tipo, eu não sabia direito como conversar e o que falar e tal, mas voltando para a questão do relacionamento, né, da juventude e todas essas coisas e tal. Quando a gente está na adolescência, principalmente para as meninas cristãs, tem uma grande pressão para que a gente tenha um olhante, alguém que a gente olha, que a gente fica interessada, ou que tenha um flertante, que sempre tenha uma pessoa ali que pelo menos goste dela, para que ela se sinta amada. Às vezes, o nosso valor, ele é definido por isso. Segundo o mundo, é claro, porque o nosso valor não é definido por isso. E esse é um problema que tem prejudicado muita gente. E muitas dessas meninas ouvem vários comentários de tipo assim: ah, nossa, tá amargurada, tá precisando de um relacionamento, né? E tal, principalmente depois de uma certa idade, né? Mas algo que o Senhor tem posto no meu coração e que o Senhor veio trabalhando no meu coração sobre isso é que a minha vida não vai terminar aqui. A sua vida também não. O que mais importa nessa terra é a eternidade. E eu não tô falando que não é pra você nunca namorar, ou que não é nunca pra você gostar de alguém, mas que o seu foco e o seu alvo principal seja Cristo. Porque Paulo fala em uma de suas cartas de que é pra gente avaliar o nosso coração. Se a gente é tentado, a gente pode escolher casar e tal. Se a gente não é, é melhor do que a gente não se case. Por quê? Porque os casados cuidam das coisas que é da terra. Os que namoram e tal, porque jovem não pensa muito em casamento, né? Os que casam cuidam das coisas que é da terra, em agradar o cônjuge, em manter um relacionamento. Mas quem tá solteiro pode se dedicar completamente a ele. E é isso que ele quer. Ele quer pessoas rendidas, que confiam. E é isso que eu tenho aprendido, a confiar no Senhor. Porque no mundo onde tem muito questionamento sobre isso, muitas dúvidas sobre isso, o Senhor só pede uma coisa: confia, confiança nele. Porque ele cuida. É por ele que nós estamos vivos. Se ele voltar amanhã, de que adianta eu ter me preocupado até hoje em tentar arrumar um relacionamento com alguém? De que adianta? De nada, não adianta de nada. Porque o mais importante é o céu. E algo que tocou muito no meu coração, algumas coisas. Primeiro, como você quer
manter e criar um relacionamento com alguém que é falho se você não consegue se relacionar nem com Deus, que é perfeito? Como que você quer algo antes de você nutrir a base? Como você quer se relacionar? Isso serve para todos os relacionamentos na vida, amizade, tudo, 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 tudo. Como que você quer se relacionar com outras pessoas se você não entende nem quem você é em Deus? Como? Não dá, não dá, não dá. O Senhor, ele tem uma identidade para cada um. Cada um é diferente um do outro. E ele nos criou exatamente para sermos quem somos. Sendo que existe uma diferença da sua versão guiada por você e guiada pelo pecado para a versão que Deus quer que você seja, para uma versão que cumpra os princípios, que cumpra os propósitos de Deus, mas não só isso, que vive com Ele, que de dia e de noite está pensando no Senhor, não por peso, não porque precisa, porque é cristã, porque tem esse título de eu sou cristã. Não exatamente por isso. Ele quer que você se deposite no colo dele, que você compartilhe seu coração com ele, que você fale com Jesus, não porque você é obrigado, mas porque você quer. Ele quer que nós queiramos nos relacionar com ele. E isso é um dos princípios básicos para a vida. Não somente para conseguir um objetivo que cobram os adolescentes para fazer, mas é viver para ele. É esse o propósito da nossa vida. E se a gente ficar tentando rodar, rodar, rodar e preencher um vazio do nosso coração com coisas passageiras, com coisas. Não passageiras, né? Porque o casamento é para sempre, mas enfim. Com coisas que não preenchem de verdade, porque até um relacionamento, se for fora da vontade do Senhor, a única coisa que ele vai fazer é ferir. Porque pessoas que não estão curadas, elas ferem outras pessoas. E vocês vão só machucar uns aos outros. Um exemplo disso é a Laura Salgueres. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem um pouco da história dela, se vocês conhecem um pouco do testemunho dela, mas ela teve um relacionamento que não deu certo, que ela noivou e tal, que não deu certo porque... Mas não só de relacionamento amoroso, tô falando de todos os relacionamentos da vida, até amizade, tudo, 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 tudo. Qualquer convivência com outra pessoa que você tiver e você pôr ela no lugar de Deus no seu coração, como se a sua vida dependesse dela, isso é dependência emocional, caso vocês não saibam, né? Mas ter uma dependência emocional nessa pessoa, você vai sufocar ela. E foi isso que a Laurinha fez, a Laura Salgueres. Eu não conheço ela, mas eu acho a Laurinha tão fofa. Ela teve problemas com isso e ela começou a sufocar a pessoa e fazer com ele, porque ela não entendia, ela não estava com o coração preenchido completamente por Deus de uma forma que ela não precisasse mais de nada. Entendeu? E o foco desse vídeo nem são os relacionamentos, mas é sobre estar completamente preenchida pelo Senhor, completamente preenchido pelo Senhor. Porque Deus é tão sublime, Deus é tão eterno e Ele quer nos preencher de verdade. Mas a gente insiste em querer se encher de coisas que não preenchem. A gente insiste em se distrair, em não pôr o foco da nossa vida nele. Se Ele voltar antes dos nossos sonhos se realizarem, a gente vai ficar brava com Ele? Por não ter acontecido do nosso jeito, mas do jeito dele, a gente ficaria bravo? Porque o que nós mais deveríamos ansiar chegou, mas estamos ocupados demais preenchendo os nossos corações com tapa-buracos. Pois é. Ele é o alvo principal da nossa vida. E eu não sou o maior exemplo nisso, porque todos nós temos dificuldades.
no nosso relacionamento com o Senhor, mas Ele quer fazer uma coisa e Ele precisa da gente junto. Ele quer que nós sejamos seus amigos fiéis, seus amigos verdadeiros. E um amigo conversa um com o outro, um amigo tem intimidade. E é isso que ele quer. Antes de qualquer coisa, qualquer outro relacionamento na nossa vida, a gente tem que nutrir um relacionamento com ele, porque é isso que importa. Pois é, né? Então, é isso. Eu ia falar mais coisa, mas não sei. Vou falar assim. Mudei de ideia. Outra coisa também que pega bastante, que eu tenho aprendido e que eu tenho visto em vários vídeos assim e tal, pra gente não se perder na escolha, é a gente pensar em alguns pontos. O primeiro deles é a gente sempre idealiza uma pessoa perfeita e tal, sem defeito nenhum, e incrível, nível 10, nível top, nível 1 milhão. Mas você é nível 1 milhão também? A gente sempre fala, primeira coisa, eu quero uma pessoa muito cristã, que tá muito íntima de Deus, muito próxima do Pai. Isso é o top 1 da minha lista. Mas você tá muito íntima de Deus, muito top das galáxias? Para você encontrar alguém nível máximo, você tem que ser nível máximo, você tem que ser no nível dessa pessoa. Não tô dizendo que é uma regra, mas se eu fosse uma pessoa incrível, incrível demais, com um relacionamento super próximo de Deus, assim, e com todas as áreas da minha vida estabilizadas, uma vida emocional estabilizada, todas as coisas, só uma suposição hipotética. Tipo, a top das galáxias. Linda de bonita, nota 1 milhão. Eu não escolheria alguém que é medíocre no seu relacionamento com Deus, de que não tem planos pro futuro, de que não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe conversar. Eu não escolheria uma pessoa que não entende suas emoções, seus sentimentos, não sabe lidar, explode com tudo. Então, isso é um dos pontos que o Senhor tem falado, que o Senhor falou comigo, né? Ele tem falado comigo. Que se a gente procura alguém nível incrível, a gente tem que ser a pessoa, nós temos que ser alguém que a pessoa que a gente gostaria de ter se interessaria. Porque se nós não chegamos no nível que a pessoa que a gente quer que seja o nosso cônjuge merece, a gente tem que focar nisso, em crescer, em se expandir, em estar, sabe, bem com Cristo, com a vida em Cristo, mas com espaço para ser maleável. Se a gente não consegue nem isso, como que a gente vai viver uma vida assim? Gente, pelo amor de Deus. Isso é um ponto que é muito interessante. Já falo isso com as pessoas ao meu redor, né? Mas isso é muito legal. Outra coisa, defeito. A maioria dos jovens que eu conheço quer alguém perfeito. Me perdoe, mas não dá, né? Ninguém é perfeito. Então, outra coisa que o Senhor tem posto no meu coração, além de ser alguém no mesmo nível dessa pessoa, entender que você tem defeitos e tá tudo bem. Você vai melhorar nisso. Você vai ser moldado pro Senhor. Não quer dizer que você vai ser assim para sempre. Mas que isso é o que você pode trabalhar em você. Você não tem controle dos outros, mas você tem sobre você. Isso é o mais importante. Você tem, se você é uma pessoa guiada por Deus, você tem esse controle. Você tem o controle de ser alguém completamente rendido ao Senhor, de ser alguém que é moldado todos os dias ou não. Mas você não tem o controle sobre a outra pessoa. Então você não pode contar com que a pessoa vai mudar. Só se ela tiver um caráter assim, que você tem certeza absoluta. Mas mesmo assim, não conta não. Se ela continuar do mesmo jeito que você conheceu ela, você continuaria? Você aceitaria que essa pessoa fosse
pra você, você conseguiria conviver com essa pessoa pro resto da vida? Sem mudar nada nela. Nele, né, no caso. Você conseguiria viver pro resto da vida. Isso ajuda a eliminar muita gente na categoria, pra não quebrar o seu coração. Porque se você não consegue, você vai até conseguir manter um relacionamento por um ano, talvez mais, talvez menos, mas depois você vai terminar. Não é isso que Deus tem pra gente. Não é esse o plano de Deus. E aí, né? Entender, você não é perfeito, mas a pessoa que você vai casar, que você vai se relacionar também não é. Aí você vê uma coisa que eu gostei muito de fazer, e que eu até conversei com algumas amigas sobre, você pega uma lista de defeitos e outra de qualidade também, mas esse é opcional, mas principalmente de defeitos. Você vê quais desse que eu toleraria e em qual nível. Tipo, pra mim, vou dar um exemplo. Pra mim, ser vaidoso não é um defeito. Desculpa. Contanto que não passe do nível de parecer esquisito. Se é que vocês me entendem. Outra pessoa. Pra mim, se achar e fazer piadinha com isso não é um defeito, até o nível de que seja só piadinha. Se passar disso, se achar demais e sair da brincadeira, não rola pra mim. Entendeu? Você define, mas você também define qual é o nível. Eu toleraria alguém bagunceiro, mas não bagunceiro ao ponto de encher a casa inteira de entulho. Alguém bagunceiro ao ponto de, deixei a cama desarrumada, arrumo depois. Tolero, não tolero. E avalie isso, porque eu ouvi uma vez de que você casa com os defeitos da pessoa e as qualidades vêm de bônus. Então, a primeira coisa que você tem que focar é nos defeitos, se você tolera ou não. Isso já ajuda demais a diminuir o círculo, sei lá, as opções. A gente fica pensando, mas assim eu vou ser exigente demais. Como é que eu vou encontrar alguém assim, desse jeito? Aí você tem que rever suas coisas. Se você tá sendo... Como é que é o nome, aquela palavra? Se você tá sendo realista ou você tá criando alguém perfeito sem defeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Mas se você tá sendo realista e é possível ser uma pessoa assim e você tá conseguindo ser uma pessoa mais ou menos no mesmo nível, então qual é o problema? Você só precisa de uma pessoa. Você não tá tentando arrumar um monte igual. É bom que até diminui as opções, né? Você só quer um. Você não precisa achar 10 com essa característica. Você só precisa que Deus te envie e confirme no seu coração sobre uma pessoa. Então tá tudo bem diminuir o círculo. Tá tudo bem você deixar com questões mais assertivas. De coisas que pra você é uma prioridade, de coisas que não é. Porque você só precisa de uma pessoa. E até ajuda Deus, né? Você orar. Você falar. Orar não, porque você também não tá desesperado. Você não precisa ficar 10 mil. Entendeu? Você ora sobre isso, você fala com o Senhor. Tem gente que vai orar mais, tem gente que vai orar menos, tem gente que vai falar com Deus mais sobre isso, tem gente que vai falar menos. Mas é sobre confortar o seu coração e não se distrair com as pessoas que não estão nisso que o Senhor propôs no seu coração. Se tem gente que você, até é bonitinho assim e tal, mas não tá nesse padrão, então você não vai perder tempo falando com as suas amigas um tempão sobre isso. Ou, vamos mudar de coisa. Você não vai ficar um tempão pensando sobre isso, que tem gente que não fala, mas pensa, né? Que eu tô ligada. Enfim, é sobre pôr o Senhor como prioridade na vida e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até o que nós temos medo e preocupação. Entregue as suas ansiedades ao Senhor por meio de orações e súplicas. Entregue as suas ansiedades ao Senhor por meio de orações e súplicas. Seja sincero. Seja sincera. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Mas principalmente seja e viva o que o Senhor tem para você.
Porque você não vai começar a ter uma vida só depois de você começar a namorar. Você já tem uma vida agora, você já tem uma vida hoje que você pode entregar para o Senhor. Você já tem uma vida hoje que Deus pode usar. Você já tem uma vida hoje que pode ser ministra na vida das outras pessoas. Você já tem uma vida hoje que pode transformar realidades de pessoas por meio da oração, por meio da intercessão. E você não precisa, você não tem direito, na verdade, de impedir o que o Senhor tem para sua vida simplesmente por achar que o seu plano é melhor do que o dele. Enfim, beijo, até a próxima.